Olá! Boas-vindas a mais uma das nossas explorações. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema fascinante, que consegue unir a ciência de causa e efeito com a espiritualidade mais pura. Nós vamos investigar as ideias do capítulo 21, que tem um título bem simples: Pai. Ele faz parte daquele clássico, o livro Justiça Divina, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. É um texto que literalmente convida a nossa mente a dar um giro de 180 graus na forma como enxergamos o sofrimento, as injustiças e, claro, as nossas relações. Para quem busca entender a lógica por trás daquelas falhas aparentes da vida, sem ficar só no campo das ideias vagas, essa nossa conversa vai clarear muita coisa. Então, vamos direto ao ponto. Quando a gente olha para a vasta paisagem da experiência humana, percebe algo que é profundamente natural e a própria obra valida isso logo de cara. É aquele fato de que o nosso coração sempre sente a sua dor pessoal como algo único e terrível. O texto é muito claro ao afirmar que é justo sim reconhecer a nossa própria aprovação como uma verdadeira agonia do coração. Afinal, quando a dor bate à nossa porta, ela parece a maior do mundo, né? Cada problema nosso é visto como um espinho terrível. E reconhecer, validar essa dor é o primeiríssimo passo para qualquer cura real. Não se trata de fingir que o sofrimento não existe, mas de entender o lugarzinho dele nessa gigantesca engrenagem de evolução espiritual em que todos nós estamos inseridos. E isso leva a gente para uma reflexão psicológica incrível. Por que será que nos momentos de maior aperto, as nossas orações acabam parecendo um verdadeiro julgamento num tribunal? A obra descreve um mecanismo mental nosso que é quase instintivo. Quando a dor aperta para valer, o ser humano ergue o olhar em prece e lá no silêncio começa a listar, bem mecanicamente, todo mundo que o feriu. É como se a nossa mente montasse um tribunal invisível, onde a pessoa que está sofrendo vira a promotoria, buscando a condenação de quem causou a ofensa e entregando para Deus uma lista enorme de reivindicações. O autor usa uma expressão fascinante para isso. Ele diz que a gente apresenta ao Criador um vasto balanço de amarguras e queixas. Pois é, um balanço contável mesmo. É um hábito mental absurdamente comum. A prece, que deveria ser aquele momento de elevação, de respirar e se libertar, acaba virando uma prestação de contas das falhas dos outros. A gente espera lá no fundo que a inteligência suprema cuide exclusivamente da nossa dor, punindo ou pelo menos afastando quem nos machucou. A gente busca um conforto VIP, por assim dizer, esquecendo completamente que o universo opera com leis universais que abraçam o todo e não com favoritismos. Mas vem cá, por que a gente tem essa mania de montar esse balanço de amarguras? Grande parte disso é culpa de uma verdadeira ilusão de ótica da nossa sociedade. A nossa perspectiva humana tem o costume de olhar para os ofensores, para quem causou a dor, e enxergá-los como grandes vitoriosos. O texto aponta cirurgicamente que esses chamados malfeitores muitas vezes parecem estar adornados de ouro e renome. Eles desfilam por aí nas galerias da evidência, ostentando autoridade, aquele sucesso material que todo mundo vê. Para quem sofre a injustiça, assistir a isso é revoltante. Dá a impressão de que a lei de causa e efeito falhou miseravelmente e que o erro está sendo premiado. Só que a realidade espiritual passa bem longe dessa fachada material. E aqui que a chave vira. De um lado, a gente tem a ilusão material pura e simples, os ofensores enfeitados de ouro, cheios de autoridade e poder. Mas, se a gente trocar os óculos e aplicar uma lente mais científica, focada na causa e efeito espiritual, a realidade oculta aparece. O autor convida a gente a olhar um pouco mais fundo. Na essência, aqueles que parecem estar tirando onda no erro estão, na verdade, tombados em pavorosos enganos. Esse sucesso aparente é uma descida vertiginosa à animalidade. Eles não são os vitoriosos da história. Eles passam a ser pacientes de uma doença moral gravíssima, que necessita de uma dose gigantesca de compaixão. Vamos destrinchar como isso funciona na prática, como uma verdadeira ciência de causa e efeito invisível. O texto detalha isso metodicamente. Olha só, quem trai a confiança de alguém não sai ileso. Essa pessoa cai numa teia de enganos terríveis, aprisionando a própria mente. Quem humilha o outro e acha que ficou por isso mesmo, está na verdade adquirindo um remorso que vai durar um trecho imenso da vida futura. Quem destrói os ideais dos outros acaba caindo num descrédito profundo de si mesmo, uma falência interior que destrói qualquer paz. E quem abandona com ingratidão, acaba descendo aos porões da loucura. Ou seja, não tem como fugir. A conta espiritual sempre chega, e ela é cobrada na moeda da agonia íntima. O ofensor está acumulando uma dívida pesadíssima, enquanto a gente acha que ele está ganhando. E aí a gente chega no ponto central, que essa citação resume com perfeição.
Não é possível que a luz do universo apenas te ampare, desprezando aqueles que se encontram à margem de sofrimento maior. Essa é a visão macro do universo. A luz divina não tem seus queridinhos. Ela reconhece perfeitamente que a vítima está sofrendo por uma injustiça, claro, mas ela também reconhece que o transgressor está numa agonia espiritual muito mais crítica, porque ele está à margem do bem. Quem erra é literalmente o paciente na UTI desse grande hospital da vida. Quando a gente internaliza essa ideia, a forma como a nossa mente processa as injustiças muda da água para o vinho. É por isso que o texto nos convida a algo desafiador com essa máxima. Unge-te, assim, de paciência e compreensão para ajudar na obra divina, ajudando a ti mesmo. Dá para pausar e sentir o peso emocional disso. A verdadeira evolução espiritual, a ciência de viver bem, exige que a gente cultive paciência com quem erra. E não é só para ser uma pessoa boazinha, não. É um mecanismo inteligentíssimo de autopreservação. Quando a gente compreende a dor escondida de quem ofende, a nossa mágoa perde aquele poder de nos destruir. Ajudar a obra divina exercitando a tolerância é, cientificamente falando, o melhor método para manter o nosso próprio equilíbrio mental e espiritual intacto. Então, como a gente estrutura esse caminho de empatia universal na nossa rotina? O texto desenha um mapa super claro. Primeiro, valida a sua dor. Não tem problema nenhum admitir que algo está doendo como aquele espinho terrível. O segundo passo é usar a inteligência. Reconhecer que por trás de toda aquela arrogância do ofensor tem uma agonia espiritual camuflada e um futuro de remorsos esperando por ele. E o terceiro passo, que é sem dúvida o mais difícil, aceitar que o Criador de quem foi ofendido é exatamente o mesmo Criador de quem ofendeu. A justiça divina anda de mãos dadas com o amor universal, cuidando de cada um de acordo com o remédio e a lição que cada um precisa. E tudo isso nos leva de volta ao título do capítulo, a verdadeira essência da palavra Pai. O texto relembra o ensino de Jesus sobre a oração, mostrando que ele não ensinou ninguém a pedir privilégios exclusivos. Ele revelou um Criador que é o amor de todo amor. Quando ele sugeriu a expressão Pai Nosso, ele estava instituindo uma verdade científica e espiritual inegável, a do DNA espiritual compartilhado. Se a origem é rigorosamente a mesma, chamar essa fonte de Pai significa ter que olhar para todos os outros seres do universo, sejam nossos melhores amigos ou os nossos piores inimigos, como membros de uma única família cósmica, todo mundo junto, no mesmo processo de evolução. Para fechar nossa exploração, fica essa provocação final. Se a gente realmente compreende que existe uma inteligência suprema que é o amor de todo amor e que as leis de causa e efeito trabalham única e exclusivamente para a cura de todos, como é que isso muda a nossa visão sobre os nossos piores conflitos do dia a dia? Quando a gente troca a lente da amargura pela lente do entendimento, aquele tribunal da mente finalmente fecha as portas e a gente abre espaço para uma sabedoria autêntica. Que essa nossa análise de hoje traga muita luz e clareza para a jornada de quem tenta entender o sentido maior por trás dos solavancos da vida. Um abraço e até a nossa próxima exploração.